Olá, galerinha do 7º ano do nosso Colégio Curso Diverso, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Luiz, beleza? O tema da videoaula de hoje, né, é o governo de Justiniano, tá? E a gente também vai falar um pouco sobre a princesa Teodora, beleza? A gente vai contar um pouco para vocês sobre a história dessa princesa bizantina, né, que viveu na cidade de Constantinopla, aí por volta do século XI, né, depois de Cristo, ok? Então, para você poder acompanhar direitinho, né, o assunto dessa videoaula que você está vendo nesse momento, tá? Abre aí o seu livro de História do 7º ano, né? Esse da capa rosa, né, da editora FTD, ok? E aí, com o seu livro de História aberto, você coloca aí na página 25, tá bom? Essa página aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês. Ah, não, perdão, gente. Essa página aqui, página 24, tá bom? Página 24, onde tem primeiro essa fotografia aqui, que eu já vou explicar para vocês o que é que está sendo mostrado aqui, tá? E aqui a imagem, tá, da princesa Teodora, que vamos falar um pouco sobre a sua história nesse vídeo de hoje, tá bom? E aí, primeiro sobre o governo de Justiniano, né? Você já deve estar se perguntando aí quem foi Justiniano, né? O cara tem até um nome bem diferente do que a gente está acostumado, né, com os nomes que a gente que faz parte da sociedade de hoje. Justiniano, tá bom? Justiniano, né, ele foi um dos mais importantes imperadores bizantinos. Ele governou o império entre 527 e 565. E durante esse período, seus exércitos reconquistaram alguns territórios do antigo Império Romano, né, como o norte da África e a Península Itálica. Tá? O imperador, além disso, ele ordenou a construção de grandes obras, como igrejas, palácios, pontes, estradas, aquedutos e hospitais. A Catedral de Santa Sofia, construída em Constantinopla, né, a atual Istambul, né, tem uma das maiores cúpulas do mundo e seu interior ele é decorado com mosaicos dourados, tá bom? Então Justiniano ele foi o principal e mais conhecido imperador, né, que governou esse Império Bizantino, tá bom? Por quê? Porque ele ficou sendo mais importante, né? Porque durante o seu governo, né, que começa no ano de 527, né, e vai até o ano de 565, tá? Primeiro, de forma militar, né, ele conseguiu, né, né, conquistar vários territórios, né, e vencer várias guerras, né, na região do Império Romano do Ocidente, tá? Onde fica no mapa ali onde hoje é a Itália, né, na região da Europa, né, e aí da Europa Ocidental. Então ele foi, antes de tudo, né, antes de ser um governante do Império, ele foi um grande estrategista de guerra, um general militar. Tá? E esse aí foi o primeiro ponto que fez do Justiniano ser o mais importante e mais conhecido imperador bizantino. Tá? A segunda coisa que fez, pessoal, o Justiniano ser mais forte e conhecido, né, foi tudo que ele fez, né, nas cidades que ele governou. Tá? Ele construiu pontes, estradas, aquedutos. Para você que não sabe o que é um aqueduto, naquela época da antiguidade, né, não existia muitas cidades, né, com uma rede de distribuição de água potável, né, para abastecer a casa das pessoas. Tá? Então, por exemplo, as pessoas elas não tinham uma torneira em casa como hoje a gente tem, onde a gente abre e já tem ali acesso à água bem fácil. Tá? Nessa época, as pessoas iam buscar água de balde num poço mais perto de sua casa. Então, Justiniano ele foi um dos primeiros, né, governantes a colocar o quê? Aquedutos, que era um sistema de distribuição de água para as pessoas da cidade, onde elas pudessem o quê? Ter um acesso mais fácil à água, né, em fontes mais perto de sua casa, e pessoas que eram de uma classe social mais elevada, elas tinham o quê? Já tinham um encanamento na sua casa. Né? Então, elas já tinham, sim, né, pia com torneira e tal. Isso aí foi uma inovação tecnológica muito importante para os padrões da época.
aí nesse século XII, tá? E aí, outra coisa que acontece é que o Justiniano ele vai construir a Catedral de Santa Sofia. Justiniano ele era católico, né? E como católico que ele tinha que agradar a Igreja Ortodoxa Cristã, né? E aí o que é que ele faz? Ele constrói essa obra monumental, né? Uma catedral, né? Uma igreja gigantesca, né? Que vai se chamar Catedral de Santa Sofia. Tá? E aí, essa catedral ela é construída na capital do Império Bizantino, que é a cidade de Constantinopla. Tá? E hoje a cidade de Constantinopla ela existe? Existe sim. Né? A cidade de Constantinopla hoje é a capital da Turquia, né? Que é um país que fica ali no leste, né? Da Europa. Né? E aí que hoje se chama Istambul. Né? Então, Constantinopla antes era Bizâncio, depois virou Constantinopla, e aí com o passar do tempo virou Istambul, tá? Foi trocando de nome com o passar do tempo, tá bom? E hoje ela é conhecida como Istambul, tá? E aí o Justiniano constrói a catedral, né? Esse templo católico, e depois esse templo ele depois vai virar uma mesquita, tá bom? E aí para você que ainda não sabe, não está imaginando aí como é essa Catedral de Santa Sofia, para você que tem um livro, tá? Eu vou aqui aproximar, tá? Para a gente poder analisar com mais perto, né? Essa imagem, né? Essa foto que mostra a Catedral de Santa Sofia. Olha só, junto comigo aqui, né? Essa catedral é uma das maiores do mundo, fica na atual cidade de Istambul, que é a capital da Turquia. Tá? E ela é uma igreja, né, um templo religioso que tem uma das maiores cúpulas do mundo. O que é uma cúpula? Tá? É essa parte aqui, como se fosse o teto da igreja. Tá? E é uma obra gigante. Tá? Tem esses 4 obeliscos, né, que é como se fosse um pilastre gigantesco, né, que fica em volta do templo central. E ela fica localizada bem no centro da cidade de Istambul. Tá bom? Aqui ao lado tem até uma descrição mostrando a importância histórica, né, e arquitetônica dessa cidade, dessa capela. Tá? Olha só, vista atual da antiga Catedral de Santa Sofia, com sua intricada arquitetura. Né? Esse complexo surgiu como uma igreja cristã e, ao longo da história, tornou-se também uma mesquita islâmica. Atualmente é um museu e um dos pontos mais visitados de Istambul. Então, né, hoje, né, quando ela é construída por Justiniano, é para ser uma igreja católica. Né? E aí, com o passar do tempo, ela vira uma mesquita. Né? Para você que não sabe, né, a gente tem aí nas religiões, né, o católico ele vai para a igreja. Né? O católico e o evangélico. O judeu ele vai para a sinagoga. Sinagoga é o nome que a gente dá ao templo religioso do judeu, onde ele vai assistir ao culto, onde ele vai escutar uma pregação, né, de acordo com a religião dele. E o islâmico, o muçulmano, ele vai para a mesquita, tá? Então, mesquita é como se fosse a igreja, sendo que do muçulmano, tá bom? Então, primeiro, esse templo aí que você vê na foto, ele era uma igreja cristã, com o passar do tempo virou uma mesquita islâmica e hoje é um museu e inclusive é um dos mais visitados no mundo para você que quer conhecer, né, para as pessoas que querem conhecer, né, a história do Império Bizantino. Tem muita coisa para ver lá, da história, da arte e da cultura desse povo, dessa civilização da antiguidade, tá bom? E aí, para a gente poder continuar essa videoaula, logo abaixo aqui da foto, temos aí a próxima parte do assunto. Ó. O corpo do direito civil. Corpo do direito civil. Então vamos entender um pouco o que quer dizer isso, né? Acompanhe junto comigo aí a leitura do texto. Durante o governo de Justiniano, juristas e estudiosos do direito realizaram uma compilação de leis conhecida como Corpo do Direito Civil. Né? Essa compilação incluía principalmente, pessoal, as antigas leis romanas, né? Além de algumas leis elaboradas durante seu governo. Tá? O corpo do direito civil serviu de base para grande parte dos códigos de leis utilizados atualmente em muitos países, inclusive o Brasil. Então, o corpo do direito civil era um código de leis
que foi criado pelo imperador Justiniano para poder organizar o império e a sociedade, tá? Porque se não existe lei, as pessoas iam matar, iam roubar, tá? Sem ter medo de ser punida. Então tinha que existir o quê? Um corpo de leis proibindo as pessoas de cometer crimes, né? Com leis que as pessoas pudessem seguir essas leis, obedecer essa regra, né? Para poder ter ali uma organização social, né? Sem muitos crimes, né? Com o quê? Uma sociedade mais justa. Tá? Então, essa foi aí a intenção do corpo do direito civil. Era um conjunto de leis que foram criadas pelo imperador Justiniano para poder organizar a sociedade. Tá bom? Então, para finalizar essa videoaula de hoje, eu vou contar um pouco aqui da história da princesa Teodora. Tá bom? Então, vamos aqui, para você que tem um livro, mais uma vez, né, acompanhe junto comigo esse quadro que está aqui no final da página, né, do seu livro, onde tem o sujeito na história, tá bom? E o sujeito na história que vamos conhecer nessa videoaula é a Teodora, tá? Que é essa princesa bizantina. Acompanhem junto comigo a leitura um pouco da história da Teodora. Teodora era filha de um guardador de animais do hipódromo de Constantinopla. Tá? Então, isso já é uma informação. Lembra que na aula passada eu expliquei, né, para vocês o que era o hipódromo que existia nas cidades bizantinas. Tá? E aí, o pai dela, ele trabalhava nesse hipódromo guardando os animais que eram usados nos espetáculos, né, que o imperador assistia, né, e o povo da cidade. Quando seu pai morreu, ela e suas irmãs foram trabalhar como artistas de circo e atrizes de teatro. Tá? Então o pai dela morre e ela fica sozinha com as irmãs e os irmãos. E todos vão trabalhar no circo, como ator e como atriz. Algum tempo depois, viajou para a África, passando pelo Egito e Antioquia. Então ela passa a vida viajando após a morte do pai, vai para a África, volta para a Europa, depois viaja para Antioquia, que é uma outra cidade bizantina. Tá? Ao retornar para Constantinopla, conheceu Justiniano, futuro imperador bizantino. Justiniano se apaixonou por Teodora e, para conseguir se casar com ela, alterou a lei que proibia o casamento entre imperadores e pessoas de camadas populares. Como imperatriz, Teodora foi bastante ativa, ajudou na definição de estratégias do governo de Justiniano, participou da compilação de leis, ordenou a construção de hospitais e ajudou no tratamento de doentes. Então, Teodora tem uma história muito interessante. Ela era muito pobre, tá? Trabalhava como no hipódromo, né? Não era conhecida por ninguém. Tá? O pai dela era guardador de animais. Com o passar do tempo, ela virou uma atriz de circo, viajou vários lugares do mundo, volta para a cidade de Constantinopla, onde, sem querer, querendo, ela encontra, né, o imperador Justiniano. Justiniano ele ainda nem era imperador, ele ia se tornar imperador. Né? Ele ia ser o quê? Suceder o pai dele no trono. E aí ele se apaixona por Teodora, né? E existia uma lei que proibia o casamento de uma família, de uma pessoa da nobreza com uma pessoa do povo, né? Que fosse da camada popular da sociedade, uma pessoa pobre, né? Que era tida como ralé. Né? E aí o que acontece, turma? O Justiniano estava tão apaixonado pela Teodora que ele quebra essa lei, ele muda essa lei e para poder se casar com Teodora. E isso acontece. Ele se casa com Teodora, ela se torna imperatriz, né, do Império Bizantino, tá? E junto com Justiniano, eles são um casal que vão ficar como o governo mais conhecido e mais importante, tá, da história do Império Bizantino. Ela foi, apesar de mulher, e a mulher na época ela não tinha tanta voz política como tem hoje, né, por conta do feminismo. Então a Teodora, mesmo nessa época da antiguidade, ela se destaca muito como imperatriz. Ela constrói hospitais para as pessoas mais pobres, né? Ela trata de pessoas doentes, né? Ela distribui pão para os que tinham fome, né? Faz vários trabalhos que passa a ficar conhecida na história como a imperatriz Teodora, que antes tinha sido uma pessoa muito pobre, sem ser conhecida, e por quem o imperador Justiniano se apaixonou, se tornando assim, no final do sétimo ano,
uma das primeiras imperatrizes mulheres da história da humanidade, tá bom? Então, essa foi a videoaula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.